gente está muito próximo desse mercado já há bastante tempo e a gente vem acompanhando sempre esse processo de transformação, né? E hoje o nosso mercado de SP ele é justamente um sinônimo de capilaridade, né? Porque ele se fez e ele se construiu justamente, principalmente, né, a partir dos grandes centros, né, no interior desse Brasil, desse país enorme que nós temos. Então, o que a gente enxerga é que a gente vem num processo já de 2 anos para cá, né, que ele é um processo paralelo da organização das empresas, né, a organização dos provedores, no sentido de se prepararem as suas redes, ou para um processo de consolidação, né, para valorização dos seus ativos, ou justamente para o aproveitamento, para melhor rentabilização dos seus ativos, para melhor rentabilidade dos seus ativos, né, frente às oportunidades que as novas tecnologias vão poder lhe conceder. Então, o que a gente enxerga, o que a gente tem visto muito fortemente, é que assim muita gente está preocupada, né, até comentamos ontem na conversa de ontem, na palestra de ontem, né, muito preocupada em aumentar, melhorar suas capacidades de rede, gerenciamento dessas redes, né, os próprios fornecedores, né, questionando assim a capacidade de suporte dos fornecedores, capacidade do acompanhamento dos próprios fornecedores no sentido de estarem juntos na evolução tecnológica das suas redes, o que mais esses fornecedores podem estar oferecendo no sentido de evolução tecnológica ou novos serviços, né, o que mais isso pode ser feito. Então, sim, a gente está enxergando assim de uma maneira muito contundente essa preocupação de que hoje em dia não é mais só lançar fibra de qualquer forma para ativar cliente, vamos lá, sabe? Hoje não, hoje existe uma preocupação em se ter uma rede minimamente estruturada, gerenciada, né? Porque em função dessas oportunidades e também porque o nosso cliente, de certa forma, o cliente da ponta, o consumidor, ele está cada vez mais exigente, né? Porque também está cada vez com mais oferta. Então, acho que tem essas tendências, sim, acontecendo. Agora, Márcio, e como é que você vê a relação do fornecedor? Assim, porque o setor ele é muito complexo, né? Ele demanda muito conhecimento, o conhecimento de tecnologia, de TI, de sistemas, é bastante diferente enfim, do conhecimento da rede, da estruturação, né? E como é que o mercado hoje você entende que isso também, essa demanda dos ISPs também está profissionalizando o fornecedor? Eles passam a ser mais integradores das soluções? Como é que é essa nova relação? Esse mercado, na verdade, ele é um mercado, de certa forma, ele é um mercado novo, né? Eu acho que para todos os fornecedores. A gente enxerga que esse é um mercado que se construiu aí nos últimos 10 anos, talvez mais ainda nos últimos 6 a 5 anos para cá, né? Em que era um mercado novo para o mundo todo, na verdade. Porque, de novo, é um mercado enorme, um número de empresas enorme, né? Mas com capacidades e com escalas menores, né? Isso fez com que muitos fornecedores tivessem com que reavaliar as suas ofertas, né, do ponto de vista de produto, né, e adaptar muitos produtos em capacidades menores, em tamanhos menores, em função de consumo, em função de espaço, em função de competitividade, né? Então, os fornecedores tiveram que adaptar muitos produtos nesse sentido e, ao mesmo tempo, manter suas competitividades. Quem conseguiu ler essas necessidades mais atrás, conseguiu lançar linhas de produto muito mais customizadas para esse mercado. E esses conseguiram se consolidar, esses fornecedores, essas marcas, conseguiram se consolidar muito fortemente, né? E se tornassem apoios e referências nesse mercado. Então, hoje, se a gente for olhar, existem muitas marcas
que se tornaram referências, que os próprios ISPs hoje dizem assim, não, com essa marca A, com a marca B, hoje eu tenho segurança. E a OIW ela sempre se preocupou no sentido de estar junto com essas marcas, né, para poder dar essa segurança, para poder construir essa solução técnica, né, essa solução logística, essa solução financeira, né, para o nosso cliente. Então, eu acho que sim, eu acho que isso foi muito... Existe, certamente, dentro dos fornecedores todos, existem linhas de produtos hoje muito customizados para esse mercado. Agora, do ponto de vista você falou que agora o mercado está, na verdade, fortalecendo, modernizando as suas redes. Você acha que isso se deve também ao fato de que já existem grandes players hoje, tem pelo menos 4 grandes grupos, com mais de, não sei quando é que você considera grande, mas com mais de 500 mil assinantes em sua base, né? Isso, você acha que é um motivo também da mudança, ou dessa mudança de postura do mercado? Eu acho o seguinte, eu acho que de todo mundo. Eu acho assim, eu acho que também, porque também esses grandes players que surgiram, né, acabaram criando uma mudança nesse cenário, porque primeiro que eles surgiram muito rápido, né, esses grandes grupos novos, né, eles surgiram muito rápido e com uma proposta de mudança intermediária, né? Uma coisa são a forma que as grandes carriers, os grandes operadoras trabalhavam na sua oferta, né? Que era uma forma assim, inclusive muito pouco pessoal, né? Eu sempre digo que um dos principais valores, eu acho, que os provedores têm é justamente essa questão do atendimento, da proximidade, da confiança que ele estabeleceu, principalmente nas pequenas cidades, nas médias cidades, onde o cliente sabe quem é o dono, quem é né, que a esposa trabalha na tesouraria, que o filho é o técnico. Então, essa relação, né, é um valor que se acabou construindo que o grande não tinha. E o médio, que são esses grupos que surgiram, acabaram meio que construindo um modelo que, não, eu vou deixar os caras no negócio, né? E aí vou para que seja feita uma transição e até um entendimento, né, de como é que é essa relação, né? E aí eu acho que isso acabou acontecendo assim de uma forma rápida. Eu acho que tem muito aprendizado, principalmente nesses grupos que entraram, estão aprendendo como lidar com isso, em ser profissionais, em ter processos de atendimento, porque isso é necessário, né? Mas, ao mesmo tempo, tentar não perder essa relação com o cliente, esse atendimento, essa confiança do cliente na marca, né? Então, eu acho que sim, acaba com que essas entradas criaram essa mudança de entendimento, de expectativa dos menores, olhando assim, cara, eu vou ter que me tornar também um pouco parecido com esses caras maiores, mais profissionais, ter planos diferenciados, trabalhar com volume, né? Porque agora eu não tenho só a A, a B e a C que está na minha cidade, eu tenho a A, B, a C e agora tenho a D e aí também na minha cidade que também são grandes, né? Então eu acho que tem essa relação, acabou provocando isso. Entender um pouquinho a participação do provedor no mercado 5G, todo mundo fala assim que com a expansão da 5G, o uso da rede do provedor vai se tornar até talvez mais importante, porque cada antena precisa de uma fibra, né? E sei lá quantas milhões de antenas a gente vai colocar. Mas como é que isso se desenvolve, por exemplo, numa pequena localidade? O provedor tem a fibra na casa da residência. Como é que ele chega na antena? Ele vai ter que fazer novos investimentos? Por que é uma vantagem competitiva para ele? Como é que é isso, Márcio, efetivamente? Eu acho que o grande ponto... O projeto de 5G ele é completamente diferente do projeto das frequências anteriores, né? Necessitando muito mais... que a gente chama de small cell, microcell, etc., numa distribuição diferente. Então, necessitando efetivamente de rooftop, né, necessitando de torres,
né, de todo esse tipo de projeto. Eu acho que a grande vantagem é que o ISP ele chega com a fibra deles de maior capacidade, ela está muito mais permeada hoje nesses pequenos centros. Então, para ele puxar essas fibras, seja para um rooftop, seja para uma torre, seja para uma antena, vai ser muito mais fácil. Né? O trabalho dele de poder disponibilizar isso na ponta para hoje quem tem uma outorga de 5G vai ser de uma facilidade enorme do que alguém ter que passar uma fibra e chegar com ela lá no final. Né? Então, eu acho que, e acho que essas são as preocupações, eu sempre digo, né, que essa é a preocupação principal hoje do aumento dessas capacidades dos provedores de chegar nesses grandes centros justamente para poder ter essa capacidade para disponibilizar, porque o 5G vai ser sinônimo disso, né? Vai ser sinônimo, eu acho que comercialmente, eu acho que ele vai puxar muito isso, essa questão de capacidade de banda, de streaming, de game, de tudo isso, né? de aplicações do mercado corporativo, de IoT, né? De indústria. Então, acho que tudo isso vai acabar puxando muito isso. Mas eu não tenho dúvida que a grande vantagem competitiva do ISP é o que ele já tem lá na ponta, o que está permeado. Ele vai ter que fazer investimento? Sim, ele vai ter que fazer investimento. Eu acho que para distribuir, talvez, essas fibras em função dos projetos do 5G, mas eu creio que ele vai fazer esses investimentos casados, né, com as necessidades, casados com as demandas que eles vão ter das operadoras, que certamente, né, vai acabar sendo vantagem em relação do que puxar uma fibra nova e colocar uma fibra nova até cidades pequenas, menores ou localidades mais longínquas. Né? E você imagina ainda, você ainda está vendo, ontem a gente teve uma mesa com alguns provedores e eles claramente estão falando que com a antecipação da demanda dos 2 anos passados, de 5 anos para frente, então esse ano é um ano atípico no qual certamente o crescimento está menor, não só motivado por conta da macroeconomia, como antecipação de demanda, também como aumento da competição. Como é que você está avaliando o cenário esse ano, Márcio? Assim, efetivamente, os números da Anatel mostram uma queda da banda larga que eu atribuo muito mais a uma subnotificação, né, que sempre há e tal. Você percebe, há uma expansão, há uma paralisação, ou o pessoal, em vez de ampliar cliente, está, na verdade, fortalecendo a sua rede. Como é que é? Eu acho que tem dois cenários, né, que estão andando paralelos, né, que são o cenário, efetivamente, da economia, né, de tudo que está acontecendo, toda essa dificuldade de juro alto, inflação, né, todo esse grande problema, e tem o cenário, efetivamente, do rescaldo, né, do retorno da pandemia. Acho que são 2 cenários. Né? Todo mundo dizia que ia ficar todo mundo 100% home office, que a vida ia mudar completamente e tal, e a gente está vendo que não está funcionando assim, na verdade. Né? Muitas empresas estão voltando, essa questão do home office acaba que, né, para muita gente, nesse momento de inflação, etc., está até sendo conveniente. Né? Se tu for pensar, não ter a necessidade da banda larga em casa, ou ter menos necessidade de banda larga em casa, etc. Então, acho que tem esses 2 movimentos, que é esse cenário econômico, político-econômico, né? E esse cenário da volta da pandemia. Acho que esses são 2 problemas que o nosso mercado enfrenta nesse momento. Isso faz com que, sim, a gente está enxergando que o crescimento orgânico das operadoras hoje, a gente trabalhava exatamente há 1 ano atrás, a gente trabalhava com 2 dígitos de crescimento orgânico, nós estamos trabalhando com 1 dígito hoje, né? E a gente está enxergando isso absolutamente claro, né? Que é um crescimento, na sua grande maioria, abaixo de 5%. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, por exemplo, a nossa unidade de negócio de infraestrutura, por exemplo, onde nós vendemos cabos e a gente... nos últimos 2 anos, a gente tem sido o maior importador de cabo da América Latina, a gente tem crescimento, né? A gente continua com incremento e a gente acredita que, por um lado,
a gente tenha, justamente nisso, existe a preocupação ainda, né, da construção das redes, existe a preocupação ainda da evolução dessas redes e preparação dessas redes do que pode vir do próprio 5G, né? Mas, por um outro lado, aquilo que é reutilizável no cliente, aquilo que o churn gera, né? Ou seja, aquilo que tu tira de um cliente, guarda no teu estoque e pode reutilizar, isso a demanda diminui. Né? Isso, efetivamente, a demanda da ponta diminui, que é o CPE, que é o roteador, que é a ONU. Né? Isso acaba com que a demanda ela esteja menor. Mas aí ela está atrelada justamente a essa questão do crescimento orgânico. Então, sim, a gente está sentindo um ano onde com crescimento orgânico menor, com menos ativações, mas ainda com crescimento e com robustez de rede. Né? Talvez então, até... A gente pode entender um pouco que é um deslocamento dos investimentos, talvez, sim, né? sim. Até porque tem muitos projetos na área corporativa também, né, que ficaram parados na pandemia, né? Muitos projetos na área que ficaram parados na pandemia e que agora estão retornando. Né? Tem muita coisa em todas, tanto a área de governo quanto enterprise, etc., que agora estão retornando e acabam demandando também essa questão de rede, né, e de expansão de fibra. Então, a gente também acredita nisso. Mas o que a gente enxerga é um cenário, obviamente, com uma visibilidade ainda, daqui pelo menos até o final do ano, difícil, né, para que a gente possa enxergar o que realmente vai acontecer. Né, porque os nossos clientes, eles tinham uma oferta de dinheiro dos bancos, por exemplo, há um ano e meio atrás, com juros extremamente atrativos, né? E hoje, na verdade, eles estão com muita dificuldade de ter essa mesma oferta, né? E eles acabam, essa oferta de crédito, eles acabam tendo no seu fornecedor. Né? E aí, só que o fornecedor também tem essa questão de custo de dinheiro. Né? Então, a dificuldade acaba sendo em toda a cadeia. Né? E isso trava os investimentos. Então, a gente acredita num ano aí ainda de dificuldades. Né? A gente não acredita que seja um ano como foi os últimos 2 anos, efetivamente. Ô, Márcio, viajando um pouquinho, conversando um pouco com a realidade, você imagina esse modelo brasileiro sendo capaz de ser replicado na América Latina, assim, porque, enfim, é o modelo que deu certo, né? Você tem 12 mil empresas, grandes competidores, no mercado que há 10 anos atrás você ainda pensava no monopólio natural, né? Você consegue imaginar esse modelo dos pequenos avançando com seus recursos próprios, sem financiamento, para a coisa? Você acha que isso enfim, uma jabuticaba brasileira bem da boca? Eu acho o seguinte, sinceramente, nós gostaríamos muito que isso se replicasse na América Latina, né? Mas a questão é que a América Latina ela tem, primeiro, ela tem alguns países que estão com a fibra muito avançada, né? Pega Chile, por exemplo, é um país muito desenvolvido nesse sentido, né? Então, assim, tem alguns países que estão muito na frente nisso e acaba tendo pouco espaço, inclusive, para muitos novos entrantes, né? E tem uma boa oferta de banda larga. Tem outros países com menos, com precariedades, etc., né? E aí já tem os problemas de regulamentação, né? Hoje, então, a peculiaridade para mim do Brasil, o grande espaço, na verdade, que se teve em tudo isso, tem tudo a ver com a questão da regulamentação. E isso é muito simples, é só a gente andar na rua e olhar os postos, né? Então, tem tudo a ver com isso, efetivamente, né? E também com o que não foi feito, todo o espaço que não foi feito pelas grandes operadoras, que foi deixado, né? Então, eu acho que essa é uma análise que teria que ser feita pontualmente, país a país, que são bastante diferentes. As regulamentações, as economias, que estão muito diferentes, a distribuição da malha de fibra, em alguns, tem determinadas características. O Chile tem uma característica, a Colômbia também tem outra característica, a Argentina está numa situação que a gente está vendo, né, que tá. O Uruguai agora liberou
a banda larga, recentemente, o monopólio da banda larga da Anatel para mais 2 empresas. Então, está começando a evoluir nessas questões, mas também tem uma questão de infraestrutura, né, enorme que precisa evoluir. Então, assim, é uma questão bem pontual. Mas eu, sinceramente, gostaria muito de porque isso... Pensar nesse modelo. Não, é porque mas eu conheço alguns provedores aqui do Brasil que já estão na Colômbia. Então, lá, Isso, não, tem sim, a Colômbia é um país, a Colômbia é um país que... Estão lá que é possível. Não, a Colômbia é um país que daria essa condição, como eu disse, né? É um país que está bem estruturado, né? Tem bastante fibra já e tem uma legislação, talvez, de todos os países... Mais próxima, né? Mais próxima, exatamente. Está mais de que isso pudesse acontecer. Ô, Márcio, nosso tempo acabou. Olha só, passa rápido, né? Queria que você... Passa rápido, né? O papo é bom, né? As últimas contribuições aí, para eu já chamar a próxima mesa, por favor. Tá ótimo, então. Eu agradeço muito, mais uma vez, aí o convite de você. Sempre é bom aqui, sempre é bom aprender com todo esse conteúdo que vocês colocam. A gente da OIW está sempre à disposição, né, para ajudar os nossos clientes, para ajudar os nossos parceiros aí nessas evoluções todas e, né, todo esse processo de transformação que está acontecendo. Um grande prazer, um abraço para vocês. Obrigadão, Márcio. Prazer também. É bom a gente falar com o mercado, né? Porque sabe o que está... Claro. A gente, às vezes, fica muito só regulatório aqui de Brasil. Isso, exatamente. A gente está sempre à disposição, sempre à disposição. A gente está muito próximo. Tá legal. Muito obrigada, Márcio. Obrigado.